O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos, filhos, eu tenho lembrado, ultimamente estamos aí nesses dias, que são dias de setembro que é o mês da Bíblia, mês das Sagradas Escrituras. A Igreja do Brasil tem esses meses temáticos, mês de outubro das missões, mês de maio de Maria, mês de setembro da Bíblia. São meses para a gente refletir um pouquinho mais sobre algum aspecto da liturgia ou da igreja, Então, setembro é a Bíblia. E todos os anos a igreja recomenda a leitura de algum livro bíblico no mês de setembro, Sempre num ano é um livro do Novo Testamento, no ano seguinte do Antigo Testamento. Então, para esse ano, é um livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Ezequiel. Alguém já leu o livro do profeta Ezequiel? Quem? Olha! Quem leu, levanta a mãozinha bem alto. Quem já leu o profeta Ezequiel? Merece uma salva de palmas, parabéns, que bênção! Bendito seja! Quem não leu ainda tem essa oportunidade maravilhosa, que é o convite da igreja para ler agora no mês de setembro, profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é aquele que diz: vou arrancar de você o coração de pedra, te darei um coração novo, colocarei em vós o meu espírito e vivereis. E essa é a motivação para esse ano, Porei em vós o meu espírito e vivereis. O espírito vivifica, dá vida. Então vamos procurar aí como cristãos, tementes a Deus, obedientes à igreja, assumir esse compromisso de lermos a profecia de Ezequiel nesses dias ainda de setembro, E aí a liturgia desse final de semana, as catequeses de Jesus Cristo. Jesus está com os seus discípulos indo para Cesareia de Filipe. Hoje nós lemos esse texto no evangelista Marcos, mas ele também está em Mateus. E aí em Mateus, quando Pedro diz para Jesus assim: Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, aí Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha, darei para você a chave do reino dos céus, e que você ligar na terra será ligado nos céus, as portas do inferno não vão prevalecer. Essa parte o Marcos omite. Então os evangelistas são sempre assim, um lembra uma coisinha, outro esquece outra. Jesus está aqui com os discípulos, ele vai fazer essa retomada, quer saber o que a comunidade entendeu do anúncio que ele fez até esse momento, e pergunta para os discípulos:
vocês que estão aí no meio do povo, ele pergunta assim: quem dizem os homens que eu sou? E daí Jesus, eu imagino que Jesus tenha ficado decepcionado, triste, porque as respostas são confusas, né? Eu sempre digo que seria assim também nos nossos dias. Se nós saíssemos, se eu pegasse agora aqui uma pranchetinha e fosse entregando: seu Saulo, toma aqui uma pranchetinha para o senhor, me responde quem é Jesus. Neco, responde quem é Jesus. Ia deixar um papelzinho na mão de cada um de vocês: responde quem é Jesus, responde quem é Jesus, responde quem é Jesus, responde. O que você diria? Quem é Jesus para você? Se eu fosse um padre bem cruel, sabe o que eu ia fazer agora? Eu ia fazer assim, ó: quem é Jesus? Ainda bem que eu não sou, né? Quem é Jesus para você? Jesus pergunta para os discípulos dele, e aí vem as confusões que existem nos nossos dias. É ou não é verdade que muita gente faz confusão sobre Jesus, né? Tem gente até que acha que Jesus é uma energia. Tem gente que acha que Jesus está nos florais, está nos cristais. Tem gente até que acha que Jesus está em todos os lugares. Isso é um risco terrível, porque Jesus tem lugar que Jesus não está, né? Eu tenho falado isso ultimamente, e eu tenho lembrado, claro, que esse é um exemplo muito extremo, né? Mas às vezes, para marcar, nós precisamos usar exemplos extremos. A maioria de nós ouviu essa notícia de que no Rio Grande do Sul, numa cidade lá, construíram uma estátua para Satanás. Viu isso, né? Uma estátua enorme para Satanás. Como é que eles deram o nome daquele lugar? Como? Santuário! Fizeram uma estátua para Satanás e chamaram de santuário. E aí é bem possível que algumas pessoas vão lá naquele santuário, sei lá, aí confunde. O que é santuário, né? Quando os discípulos começaram a responder quem era Jesus, quando eles começaram a responder quem era Jesus, deu aquela confusão. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és João Batista, e deu aquela confusão toda. Como hoje em dia as pessoas vão responder essas confusões todas, Jesus ficou meio entristecido, e ele perguntou: tá bom, já que o povo está perdido, já que o povo não conseguiu entender ainda quem sou eu, vocês que são meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou, né? Vocês que vão à missa domingo à noite, lá na igreja dos Sagrados Corações e Barreiros, na melhor paróquia do sul do mundo, quem que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro disse: tu és o Messias. Aí Jesus ficou feliz, porque Pedro entendeu, dizer que Jesus é Messias, significa dizer: Jesus, eu sei que tu és o meu Salvador. Messias é o ungido, é o Salvador. Quando a gente canta, por exemplo, no ato penitencial, Kyrie eleison, Kyrie, Jesus é Senhor. Kyrie eleison, Senhor, piedade. Christi eleison, Cristo, piedade. Kyrie, Jesus é nosso Senhor. Messias, ungido, Jesus é nosso Salvador. Então quando Pedro disse: tu és o Messias, Jesus ficou feliz, porque ele estava concordando que, ele estava entendendo que Jesus era Salvador da vida dele, meu Salvador, Messias. Jesus se sentiu à vontade, porque ele disse: tu és o Messias. Jesus se sentiu tão à vontade que começou a dizer: se eu sou o Messias, então tu estás pronto para entender qual que é a minha missão. E aí ele começou a dizer qual que era a missão do Messias, como que o Messias ia fazer para salvar. Ele disse: olha, eu vou ter que entrar em Jerusalém, vou ser entregue na mão dos sumos sacerdotes, vou sofrer, eles vão me maltratar, vão me julgar, vão me prender, e eu vou morrer, e eu vou ressuscitar 3 dias depois, mas vou morrer. Aí o que o Pedro disse? Não, Senhor, não. O Pedro não quis deixar Jesus ir. Aí pertinho de você tem alguém que você ama, do teu ladinho aí, ou aqui na igreja, tem alguém que você ama? Imagina essa pessoa que você ama sentadinha pertinho de você, dizendo para você assim: olha, eu tenho uma missão que é te salvar,
eu vou lá para Floripa, em Floripa eu vou ser entregue na mão dos malfeitores, eles vão me surrar, vão me torturar e eu vou morrer. Você ia dizer para essa pessoa, vai. Como diz lá na minha terra, vai de uma vez. O Pedro também não quis deixar Jesus ir quando Jesus disse que ia morrer, porque o Pedro, mas aí, para Jesus foi mais ou menos uma contradição, porque o Pedro tinha dito, tu és o Messias. Jesus achou, então ele entende, ele sabe qual é a missão do Messias. O Messias é o Salvador, e não há salvação, não há libertação sem passar pela provação, pela prova, pelo sofrimento. Não há glória sem passar pela cruz. Mas quando Pedro não entendeu ou não quis deixar Jesus viver aquilo que era a missão dele, Jesus diz para Pedro, volta Pedro, vamos lá para trás de mim de novo, vai para trás de mim Satanás. Está dizendo para Pedro, vamos começar tudo de novo, tu não entendesse. E aí Jesus diz, porque quem quer me seguir, tem que tomar a sua cruz. Mais ou menos, filhos, trazendo para os nossos dias, Pedro estava dizendo para Jesus assim, eu quero te seguir Senhor, tu és o meu Messias, mas vamos aí junto no sucesso, tu és o Salvador, né? Tu vais libertar, nós seremos todos os donos disso aqui tudo, vamos ficar poderosos, ricos, e vamos governar, e vai ter paz, e não vai ter mais tribulação, desse jeito eu aceito. Só que Jesus diz, não, mas esse jeito não existe verdade, não é assim. Sabe, nessa confusão toda, da pergunta que Jesus faz, quem vocês dizem que eu sou, e as pessoas respondem tantas coisas de Jesus, tem muita gente igualzinho Pedro, que quer o Messias do seu jeito. Eu quero o meu Salvador assim, eu quero o meu Salvador, mas sem sofrimento. Eu quero o meu Salvador, e tem gente inclusive pregando por aí, né? E arrastando multidões, vem aqui seguir Jesus, e você não vai mais ter problemas, vai ficar rico, vai conseguir emprego e tal, aquela coisa nada toda. E muita gente sendo arrastada nessas confusões de quem é Jesus, Jesus de prosperidade, Jesus de muita gente modelando um Jesus ao seu gosto, e Jesus diz, não Pedro, o Messias não é do teu gosto, o Messias não é do teu jeito, não és tu que modelas o Messias já é modelado e já tem a missão que vem de Deus. Nenhum de nós vai formar um Senhor. Seguir Jesus é tomar a sua cruz. Tome a sua cruz e renuncie a si mesmo. Seguir Jesus implica renúncia, abrir mão. Nós não seguimos Jesus para sermos notados, ou para sermos elogiados, para sermos vistos, para sermos aplaudidos. Servir Jesus não implica reconhecimento humano, inclusive quando Jesus vai falar das pessoas que só querem reconhecimento, só querem tapinha nas costas, só querem ser elogiados, Jesus diz assim, se você receber neste mundo os agradecimentos, receber nesse mundo os elogios, o que vai sobrar para você na eternidade? Você já vai ter recebido a sua recompensa na terra, no céu não vai ter mais nada para você. Veja, seguir Jesus implica renúncia, seguir Jesus implica carregar a cruz, seguir Jesus implica entender que o Messias, o meu Senhor, o meu Salvador, não é da forma que eu desenho, não. Para seguir Jesus existem exigências, um caminho a seguir, e existem limites que precisam ser respeitados. Nós vamos confirmar essa palavra na primeira leitura, que é da profecia de Isaías. Isaías, muito tempo antes de Jesus Cristo, Isaías dizia assim, né? O Senhor abriu-me os ouvidos e eu não lhe resisti, nem voltei atrás. Abrir os ouvidos, ele falou, e eu não resisti. Quer dizer, eu não recuei, eu deixei que ele falasse e eu aceitei. Entrou no meu ouvido e caiu no meu coração, e eu não voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Veja o sofrimento de quem aceita, mas olha o que ele diz, o Senhor, Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra.
passar pelo sofrimento, a gente só consegue carregar a nossa cruz, a gente só consegue oferecer o rosto para os bofetões e cusparadas, só conseguimos quando a gente entende que o Senhor é o nosso auxiliador e que Ele está do nosso lado. O Cristo que se coloca diante de Pedro e diz: Pedro, tu está enganado, quem quer me seguir tem que tomar sua cruz e renunciar a si mesmo. É esse Cristo da profecia de Isaías, que passa pelo sofrimento, mas ele se entrega. Por quê? Porque ele entende: o meu auxiliador está comigo. Filho amado, Jesus já fez uma pergunta: quem sou eu para você? A Escritura faz uma outra pergunta: você percebe que Deus é teu auxiliador e que Ele caminha do teu lado? Nos momentos de dor e dificuldade, você tem um auxiliador, um Deus poderoso que caminha com você, que faz você forte para que você ofereça o rosto para os bofetões e as cusparadas, sem desanimar. Isaías diz: mantive o ânimo, aquilo que te anima a seguir em frente. Quem te dá o ânimo, a alma que está dentro de você é Deus Todo-Poderoso. Ele te anima, coloca em você essa ânima, essa alma, essa animação. Você é um ser animado, e dentro de você tem essa ânima, essa alma que vem de Deus, e você consegue entender essa ânima, essa alma, para quando vem as tentações, os problemas e as dificuldades, as cruzes, você perceber que com você está Deus que te anima, para que você não caia no desânimo. Não desanime, não desista, mas persista. O profeta diz: me mantive. Olha a maturidade de quem entende Deus como auxiliador presente do seu lado. O profeta diz: o Senhor é meu auxiliador, por isso não me deixei abater pelo ânimo, não me desanimei, conservei o rosto impassível como pedra. Olha a pedra desse altar aqui, ó. Olha a pedra desse altar. Mantive o rosto. Sabe aquela pessoa que consegue ter a postura forte de uma pedra, de uma rocha, diante das dificuldades? Vem os bofetões, vem as cusparadas, vem as doenças, vem as traições, vem as mentiras, vem a falta de reconhecimento, vem os puxões de tapete, mas o Senhor é o meu auxiliador. Eu não estou aqui servindo homens de carne e osso, estou servindo a meu Deus. Eu não tenho um Senhor frágil como o dinheiro, eu não tenho um Salvador frágil como o poder, eu não tenho um Kyrie frágil como os abraços e os tapinhas nas costas e os elogios. Meu Senhor é o Cristo da cruz, meu Deus é o meu auxiliador. Por isso eu me mantenho firme, como rocha, como pedra, porque Deus é meu auxiliador, e porque em mim está a ânima que me sustenta. E aí o profeta diz: ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará algum tipo de objeção? O Senhor Deus é o meu auxiliador, quem vai me condenar? Se Deus é aquele que me auxilia, é aquele que ao meu lado está, quem vai me condenar? Quem vai me derrubar? Quem vai me destruir? E aí, filhos amados, uma grande dica para a gente é a gente começar a ler um pouquinho da vida dos santos e santas de Deus, ver uns filminhos, hoje tem bastante, graças a Deus, perceber esses homens que tinham essa sintonia com Deus, que estavam em estado de oração constantemente, e que foram acometidos pelos mais terríveis problemas, alcançados pelas piores tribulações, mas se mantiveram, porque sabiam que do lado deles estava o auxiliador, porque entendiam, porque nunca se deixaram enganar. Quando nós nos deixamos enganar, filho, por esse deusinho mentirosinho, ordináriozinho, que muita gente tenta colocar diante de nós, o deusinho das facilidades,
A gente não consegue mais lembrar que o Senhor diz: olha, o reino é o reino da porta estreita, é do caminho estreito, largo é o caminho que conduz à perdição. E aí quando vem essas ofertas, esses anúncios das facilidades de Deus e das curas fáceis, Deus cura sim. E mesmo até no nosso cerco de Jericó nós vimos uma multidão em oração, uma multidão orante. Quantos testemunhos nós tivemos aqui de curas milagrosas, de gente que estava em coma e saiu durante a oração do cerco? Porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Mas não é essa fragilidade aí de prosperidade financeira. Todas essas coisas podem vir como bênção de Deus, mas não é essa a proposta primeira de Deus. A proposta primeira de Deus não é te fazer rico, é te fazer forte. A proposta primeira de Deus não é tirar da tua vida os problemas, é te dar ânima, força para que você supere os problemas, porque Ele passou pelos problemas. A proposta primeira de Deus não é te fazer elogiado por todos, abraçado por todos, não. É fazer você, quando você for esquecido, abandonado, deixado de lado, você se sentir forte, porque a tua força está no auxiliador que está do teu lado. É fazer você perceber aquilo que realmente importa e seguir aquilo que realmente importa. E aí sim, como diz a carta, o livro de Tiago que a gente leu na segunda leitura, mostrar a tua fé através das obras. A fé sem obras é morta, mas as nossas obras não são só, são também, mas não só obras físicas, coisas que a gente faz. A nossa fé também é expressa na obra do nosso testemunho. Como é que eu vivo a fé? Como é que eu suporto as desventuras? Como é que eu estou diante dos problemas? Como é que eu me coloco diante das traições? Como é que eu me coloco diante das rejeições? Diante do não entendimento? Como é que eu me coloco diante das situações difíceis? É uma obra que testemunha o meu ser cristão e a minha fé. Ela fortalece a minha fé. Como é que eu me coloco diante das situações que fazem a outros desanimar? Aqueles que não têm Deus como auxiliador, aqueles que não entendem Jesus Cristo como o Cristo da cruz, o Cristo da fidelidade e não da facilidade. Que a gente tenha também, filhos, essa graça de expressar a nossa fé através dessa obra de fé, de gente de fé. Que nós não sejamos, hoje em dia, né? Tem muito esses terminhos novos aí, novos para mim, né? Que já sou velhusquinho, né? Cristão mimizento, cheio de mimimi. Não, o cristão é assado vivo na grelha. E ainda diz, pode virar o outro lado porque esse já assou. Cristão é colocado dentro da jaula dos leões e não deixa de louvar a Deus. Não é mimizento, não é frágil no sentido de que qualquer ventinho derruba. O cristão tem os pés firmes. É aquele cristão do texto do Evangelho, constrói a casa sobre a rocha. É a rocha da palavra, é a rocha da Eucaristia, é a rocha da comunhão com os irmãos. Não vou ficar alheio. Deus não vai colocar sobre a minha cabeça um guarda-chuva que vai impedir dos problemas caírem em mim, mas Ele vai me fazer forte, fortalecido, maduro para eu entender inclusive a fragilidade daquele irmão que me decepciona e continuar abraçando ele, entender a fragilidade daquele irmão que me engana e continuar rezando por ele, pedindo a bênção sobre aqueles que me amaldiçoam, rezando por aqueles que insistem em ser meus inimigos. Essa é a força que vem de Deus, essa é a obra que materializa a nossa fé, e esse é o Deus verdadeiro, o Deus da cruz, mas o Deus da fidelidade, o Deus auxiliador do nosso lado. Esse é o Cristo verdadeiro, que se oferece e se apresenta a nós. Terás nesse mundo problemas e tribulações, mas não temas, eu estou contigo todos os dias. Que a gente consiga então, filhos queridos, dar resposta, e resposta firme a essa pergunta: quem é Jesus para mim? Que a gente consiga dar resposta firme, como que eu materializo a minha fé, e que a gente consiga dar resposta firme diante das tribulações. Eu me mantenho, não vou me entregar ao desânimo, porque dentro de mim está quem me anima
para suportar as tribulações. Um Deus Todo-Poderoso, meu auxiliador, que não me desampara jamais. Que a palavra de Deus, filhos amados do meu coração, nos ajude a ganhar a vida eterna